Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Vamos começar mais um devocional. Vamos iniciar mais um dia na presença de Deus. Deus é bom. Esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Vamos começar mais um dia aprendendo da sua palavra, sendo alimentado por ela. Mais um dia onde desejamos estar mais perto do Senhor. Não há nada melhor do que começar o dia na presença de Deus. Começar o dia na presença daquele que tudo pode, tudo faz por nós. Amém? Bom dia a todas. Bom dia, Ivete, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe vocês. Vamos chegando. Vamos começar mais um devocional. Hoje o devocional vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um devocional mais de ensino. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu trabalhei nessa palavra ontem. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos começar. Olha o coraçãozinho subindo. Coraçãozinho subindo é bom. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos começar o nosso devocional. Bom dia, Gabi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Como eu disse no início, hoje o devocional vai ser um devocional mais voltado para o ensino. Não que todos não sejam, a gente sempre aprende com a palavra de Deus. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração hoje que é mais um ensinamento, do que um devocional propriamente dito. E hoje eu quero falar sobre a importância de sermos filhos. Qual é a importância que existe nisso? E, na verdade, ser filho é um presente que Deus nos dá, de permitir sermos seus filhos, suas filhas. Mas eu quero hoje, através da palavra de Deus, mostrar algumas coisas importantes e necessárias quando a gente tem essa consciência que somos filhos e filhas de Deus. Nós temos um Pai maravilhoso, nós temos um Pai que é Rei, nós temos um Pai que é soberano, nós temos um Pai que é Criador dos céus e da terra, nós temos um Pai que não perde batalha, nós temos um Pai que nos sustenta, nós temos um Pai que nos dá a cada manhã o fôlego de vida e nos faz viver na presença dEle. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. E hoje eu quero falar sobre isso, a importância de ser filho de Deus. E eu quero começar lendo com vocês 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Nos diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quem escreveu isso foi o discípulo amado, foi o discípulo mais novo, mais jovem, do círculo de discípulos de Jesus. Ele conhecia profundamente Jesus Cristo. Ele foi o último apóstolo a morrer, João. Tentaram
tentaram matar João de qualquer jeito. Fizeram de tudo para que o apóstolo, o discípulo João morresse. Tiago foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, alguns foram queimados, mas tentaram fazer de tudo para matar João e não conseguiram. Tanto é que mandaram João para a ilha de Patmos e lá ele escreveu o Apocalipse. João conhecia profundamente o Mestre, João andou com ele, João é aquele que deitou a cabeça no seu ombro no momento da ceia. Ele tinha uma profunda intimidade com Jesus Cristo e ele escreveu isso. 1 João 3,1: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados de filhos de Deus. E ele ainda afirma, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, por isso que o mundo nos rejeita, por isso que o mundo olha para a gente de outra forma, por isso que o mundo não aceita as coisas que vêm de Deus, por isso que o mundo está do jeito que está, porque não conhece quem é Jesus Cristo. Mas nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus. E bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Dona Heloísa, seja bem-vinda. E uma das mais significativas doutrinas bíblicas nada mais é do que a paternidade divina. A paternidade divina, ela está esboçada de uma forma suave no Antigo Testamento, mas ela é desenvolvida exaustivamente no Novo Testamento. Sempre que estudarmos, conhecermos a doutrina da paternidade, a filiação espiritual, vamos ver que Deus é Pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus. Grave bem isso que eu vou dizer. Quando conhecemos a doutrina da filiação divina, da paternidade, Deus é Pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus através da adoção. O único filho de Deus legítimo é Jesus Cristo. Jesus Cristo, sim, ele é um filho unigênito, ele é o filho legítimo de Deus. Eu e você nos tornamos filhos de Deus através da adoção. Nós fomos adotados na família de Deus. E eu quero separei várias coisas importantes, mas eu quero começar primeiro como ser filho de Deus, como se tornar filho de Deus. E na medida que eu for falando, observe se você é filha de Deus, observa se você é filho de Deus. Eu quero destacar aqui os 3 primeiros passos, os 3 passos para alguém se tornar filho de Deus. Entenda uma coisa, cada ser humano criado no mundo, ele se torna uma criatura. O que é uma criatura? Criatura é aquele que foi criado por Deus. É uma criatura de Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que para deixar de ser criatura simplesmente e se tornar filhos de Deus, precisamos passar por 3 coisas, entender 3 coisas fundamentais, que são chaves importantes para você entender que você se tornou filha ou filho de Deus. Primeira coisa está em João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu vou repetir, João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito, em outra versão fala o poder, de se tornarem filhos de Deus. Então a primeira coisa para se tornar filho de Deus
é crer no nome de Jesus Cristo. A partir do momento que você recebe Jesus Cristo na sua vida, como seu Senhor, como seu Deus, como seu Salvador, e não só recebê-lo, mas crer nele, crer no nome dele, crer no poder dele, crer na salvação dele, isso te dá o direito, o poder de se tornar filho de Deus. Para ser filho de Deus é absolutamente necessário crer em Jesus Cristo. Crer que Jesus é Filho unigênito de Deus e que através dele nós temos o privilégio de nos tornarmos também filhos de Deus, por adoção, unicamente por adoção. Agora entenda uma coisa, queridos, crer não é falar, crer não é discurso, crer em Jesus Cristo é viver em Cristo. Você primeiro confessa, você diz, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor, o meu Salvador. Mas a partir daí, a sua vida tem que corresponder com a sua fé. Você tem que viver como filho, viver como filha. Senão, é apenas um discurso. É apenas palavras soltas ao vento. Crer é viver. Infelizmente, temos milhares de pessoas que creem em Jesus, da boca para fora. Mas a sua vida, a sua conduta de vida, o seu testemunho de vida, não refletem a sua fé. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Nem todos aqueles que dirão Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Tome cuidado. Crer é viver, é ser um testemunho vivo da sua fé. Então, quando isso acontece, você se torna filha de Deus, filho de Deus. Segunda coisa que é importante para se tornar filho de Deus é receber a adoção, essa adoção oferecida por Jesus. Nós somos adotados na família de Deus unicamente através de Jesus Cristo. Então, ao recebê-lo e crer nele, por ele, você é adotado em Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Então, quando chegou o tempo certo, quando chegou o tempo devido, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. E Jesus Cristo nasceu de uma mulher. Por isso que fala filho de mulher, nascido de mulher, porque ele não nasceu de um homem, ele nasceu de uma mulher. Maria concebeu pelo Espírito Santo Jesus Cristo. Ele nasceu debaixo da lei dos homens, da lei humana. E ele veio a fim de redimir os que estavam nessa lei, porque a lei escravizava, a lei do pecado, a lei da religiosidade, a lei escravizava. Por isso ele veio redimir os que estavam sobre a lei. Fazendo isso, para que recebêssemos dele a adoção como filhos. É isso que Paulo está dizendo em Gálatas. Então, quando recebemos a adoção oferecida por Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos redimir, para nos justificar e através dele nos tornar filhos, quando entendemos isso e recebemos isso, nos tornamos filhos de Deus. A adoção é um instrumento legal que nos transfere para a real família de Deus. A partir de então, todos os direitos são outorgados a nós, como filho, mediante a maravilhosa adoção. Nós começamos a ter direitos de filho.
Você não tem direitos em relação ao seu pai e sua mãe? Aqueles que, que ainda os têm, e os que não têm, acabou tendo direito automático, depois que não tiveram mais os seus pais. Enfim, você tem direito sobre a sua família, porque você é filho, é reconhecido como filho. E isso, gente, ocorre no instante que o Espírito Santo nos permite chamar Deus de Pai. E é interessante que Jesus Cristo, quando esteve no mundo, ele fez maravilhas. Quando ele esteve aqui entre nós, ele fez grandes milagres. Os discípulos viram coisas acontecerem, coisas extraordinárias acontecerem. Mas é interessante que quando os discípulos pediram que Jesus ensinasse algo para eles, poderia ter ensinado como fazer os milagres, como aumentar a sua fé, como viver de acordo do exemplo dele, mas não, os discípulos pediram para Jesus: ensina-nos a orar. E o mais importante é que quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele começa com a seguinte frase: Pai nosso que estás no céu. Esse reconhecimento da paternidade é muito importante na nossa vida, porque o nosso relacionamento não é um relacionamento estranho, é um relacionamento de pai, é um relacionamento de filho, de filha. É isso que Deus deixou bem claro, Jesus deixou bem claro ao orar: Pai nosso que estás no céu. E entenda que ele só pode ser Pai nosso se primeiro ele for meu. Ele só pode ser Pai nosso se primeiro ele for o meu Pai. Então, queridos, queridas, viva como filho, viva como filha de Deus. É isso que você é. Essa é a sua verdadeira identidade. Quem é você em Cristo? Quem é você em Deus? Filho, filha. E viva como tal. Viva como tal. Terceira coisa que podemos aprender, que para nos tornarmos filhos de Deus, o primeiro é crer no nome de Jesus, receber Jesus Cristo. O segundo é entender que através de Jesus Cristo recebemos a adoção. E o terceiro, deixar a vida de pecado, se tornar uma nova criatura, se tornar uma nova pessoa. Se você pega a palavra de Deus, bom dia Silvia, seja bem-vinda, querida. Se você pega a palavra de Deus, você vai ver que ela é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo é o Velho Testamento. Depois de Cristo é o Novo Testamento. Agora, a minha vida e a sua vida também deve ter um antes de Cristo e depois de Cristo. Quando recebemos Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, a nossa vida precisa mudar. Senão não recebemos de forma verdadeira. É só discurso. A consequência de receber a Cristo, acontece a mudança de vida. E a mudança de vida é deixar as práticas do velho homem, da velha mulher, e se tornar uma nova criatura em Cristo. Então, para você se tornar filho e filho de Cristo, de Deus, você precisa deixar a vida que você levava antes. Coisas que você fazia que não agradavam a Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 18 diz assim: Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, saiam da vida que levavam, saia desse meio que vivia, se separem, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, não façam coisas que vocês faziam antes. Não ajam como se vocês não fossem filhos mais. E eu os receberei, serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor.
Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Entenderam, queridos? Essas três coisas, elas são fundamentais para nos tornarmos filhos de Deus. Crer no nome de Jesus Cristo, o recebê-lo como Senhor e Salvador, receber essa adoção através de Cristo e deixar a vida de pecado. Deixar a vida de pecado. Entenda uma coisa, queridos, pecado na vida humana, ele tem que ser um acidente, não um estilo de vida, não uma rotina. Bom dia, Rogério, seja bem-vindo, meu amigo, Deus abençoe. Entenda isso. Se pecarmos, nós temos um Deus fiel, misericordioso, que através do nosso arrependimento genuíno, sincero, Ele nos perdoa. Por isso que Ele dizia, Jesus Cristo dizia para as pessoas, vá e não peques mais. Ou seja, não cometa o mesmo erro. Se você cair, eu estou aqui. Eu te levanto, eu te perdoo. Mas vá em paz. Mas não peques mais. Não peques mais. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida. Então essas são as três coisas fundamentais. Fundamentais. Para que a gente não viva sem essa filiação, sem essa paternidade divina. Precisamos, queridos, ser santos. Sabe o que é ser santo? É ser separado. E a santificação humana, ela acontece diariamente. Diariamente. Ninguém é santo da noite para o dia. A santificação, ela é contínua e ela abrange todas as áreas da nossa vida. A inteira santificação é isso. Ela nos faz nos tornar santos diariamente em todas as áreas da nossa vida. Seja santo na sua família, seja santo como pai, como mãe, seja santo no seu ambiente de trabalho, seja santo na sua igreja, seja santo nos seus relacionamentos, seja santo na sua maneira de pensar, seja santo na sua maneira de sentir, seja santo na sua maneira de viver. Santificação é isso. Santificação é você ser separado. Uma vida santa é você se separar daquilo que você era, daquilo que você praticava, daquilo que você vivia e se torna uma nova criatura santificada diariamente para se tornar semelhante a Cristo. Por isso que Deus diz, sede santos como eu sou santo. E Ele diz ali no versículo que lemos de 2 Coríntios, portanto, saiam do meio deles, separem-se. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 17, diz assim, mas assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Olha que extraordinário esse versículo. Mas assim como é santo aqueles que o chamou. Quem te chamou? Deus. Jesus Cristo. E ele diz, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Olha que fantástico isso. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam de Pai, e aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, aquele que julga cada ato nosso, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Em diante. Portem-se com temor. Entenda uma coisa, queridos. Temor não é medo. Temor é respeito, é reconhecimento, é saber quem somos e quem Deus é. Isso é temor. Temor não é medo. As pessoas confundem achando que temor é medo. Não, temor não é medo. Temor é respeito. Temor é reconhecimento. Temor é adoração. Isso é temor. Amém? Então essas são as três coisas para nos tornarmos filhos de Deus. Agora, o segundo ponto são os três privilégios
dos filhos de Deus. São vários privilégios, mas eu separei aqui 3 privilégios de se tornar filho de Deus. Se a filiação natural concede direitos, a filiação natural é a filiação em relação ao nosso pai e à nossa mãe aqui terreno. Por isso que a gente fala filiação natural. Se a filiação natural concede direitos e outorga privilégios para nós, dentro dos conceitos meramente humanos, como há de ser a soma dos privilégios que se alcança quando se obtém a adoção do Filho de Deus? Imagina o grande privilégio que temos com a filiação divina. Com a filiação divina. Olha o que está escrito em Gálatas, a primeira coisa que está escrito em Gálatas capítulo 4, versículos 7 e 8. Preste atenção nesse versículo. Assim, vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiros. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Éramos escravos da situação, escravos dos nossos vícios, escravos das pessoas, escravos das circunstâncias, escravos dos sentimentos, escravos da nossa vida mundana. Mas a primeira coisa de privilégio que temos quando nos tornamos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. A nossa condição anterior de servo é substituída por ser agora filho. Não somos mais servos, somos filhos. Servimos como consequência de sermos filhos. Eu sirvo porque eu me sinto filho. Eu sirvo na casa do meu pai, eu sirvo as pessoas porque eu me sinto filho. Então, servir agora é consequência da minha filiação. E com isso recebemos infinitas riquezas espirituais que se incorporam na nossa vida ao receber Cristo. Isso é um ato de fé. Você agora pertence a um reino que jamais terá fim. Agora você pertence a um governo que jamais terá fim. Agora você pertence a um palácio celestial, onde você é herdeiro de coisas espirituais. E o agir de Deus na sua vida começa a ser um agir pleno, um agir de pai para filho, um agir de pai para filha. Então você se torna herdeiro, junto com Cristo, de todas as coisas do Pai, que é Deus. Olha que privilégio. Quem não é filho não herda. Quem não é filha não herda. Somos herdeiros das bênçãos de Deus. Somos herdeiros do agir de Deus. Somos herdeiros da soberania de Deus. Somos herdeiros do poder de Deus. Somos herdeiros com Cristo. Segunda coisa, segundo privilégio que temos quando nos tornamos filhos e filhas de Deus, é que temos o testemunho do Espírito Santo em nós. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que fantástico isso. O próprio Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Existe um testemunho diante de Deus, através do Espírito que habita em nós, que somos filhos de Deus. Sabe, queridos, nós cremos e devemos crer na doutrina da Trindade. E cremos também na constituição triuna do homem. O homem é espírito, alma e corpo. O homem é corpo, alma e espírito. E torna-se um privilégio ter o testemunho do Espírito em nós, testificando através do nosso Espírito ao Pai que somos filhos. É como se o Espírito virasse para Deus e falasse assim: ó, aquele ali é seu filho.
aquela ali é sua filha. O nosso espírito, o espírito que habita em nós, nos confirma que somos adotados em Deus. E agora existe uma ligação, um elo mais profundo no nosso coração, como filhos e filhas de Deus. Então, a segunda coisa de privilégio que temos quando somos filhos e filhas é o testemunho do Espírito Santo diante de Deus, de que eu e você fomos adotados na família de Deus. Terceira coisa, terceiro privilégio de filhos de Deus é que somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo só guia quem é filho. Só mostra o caminho, só dá direção. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito Santo, Espírito de Deus, são filhos de Deus. A vida sem Deus é totalmente desorientada. A vida de Deus é totalmente sem direção. A vida sem Deus, somos completamente perdidos. No momento em que nos tornamos filhos, passamos a ser dirigidos, guiados, ajudados, confortados, sustentados pelo Espírito Santo. Sabe, queridos, não pode haver maior privilégio do que esse. Ser cuidado por Deus, ser guiado por Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Que privilégio, que privilégio. Ser herdeiro de Deus, ter o testemunho do Espírito diante de Deus de que somos filhos e ser guiados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Que privilégio nós temos. Por isso devemos ter Jesus como nosso Senhor, como nosso Deus, como nosso Salvador, crer através da nossa vida, das nossas atitudes e viver conforme a vontade dele. Assim nos tornamos filhos e filhas com direitos, com privilégios. E agora, o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você nesse ensinamento bíblico, como eu falei, o penúltimo ponto, a gente viu que o primeiro é a importância de ser filho de Deus, os 3 passos para se tornar filho de Deus. Vimos os privilégios quando nos tornamos filhos de Deus e agora vamos ver a responsabilidade dos filhos de Deus. Qual é a nossa responsabilidade como filho? Qual é a nossa responsabilidade como filha? Entenda o seguinte: cada privilégio corresponde a um dever. Cada privilégio corresponde a uma responsabilidade. Cada direito corresponde a uma responsabilidade. Agora, quais são as principais responsabilidades dos filhos de Deus? Efésios capítulo 5, versículo 1. Vamos ver a primeira responsabilidade. Existem várias, mas eu destaquei algumas, senão fica um ensinamento muito grande. E a gente tem aí pouco tempo. 3 responsabilidades dos filhos de Deus. Primeiro, Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, sua primeira responsabilidade como filho e filha de Deus é imitar a Deus. Sejam imitadores de Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Deus é supremo e Deus é a nossa referência de padrão cristão, o modelo externo de todos os seus filhos.
Então olhe para Jesus e seja como Jesus. É isso que Deus espera de mim e de você, como filhos. Como filhos é o nosso dever imitá-lo em tudo que for possível. Principalmente seguir os seus passos. Por isso que conhecer os evangelhos, na nossa leitura bíblica anual a gente vai chegar nos evangelhos, mas conhecer os passos de Jesus Cristo, ver o que ele fez enquanto ele esteve aqui como homem, nos ajuda a imitá-lo. Então leia os evangelhos, leia João, leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia os evangelhos e você vai saber como Jesus Cristo viveu, como Jesus Cristo vivia. Então, primeira responsabilidade que temos como filho é imitá-lo. Sabe, tenha o costume de, quando você estiver diante de uma situação, tenha o costume, quando você for tomar uma decisão, tenha o costume, quando você for falar com alguém, tenha o costume de, quando você for agir, perguntar para você mesmo: o que Jesus Cristo faria no meu lugar? Diante dessa situação que eu estou vivendo, como Jesus Cristo se comportaria? Isso ajuda muito a você tentar fazer igual. Jesus é o nosso modelo padrão. Jesus é a nossa referência. Devemos olhar para Jesus e ser igual a Ele. Você não imagina como isso alegra o coração de Deus, quando vê que seus filhos estão imitando o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Então, nossa primeira responsabilidade é imitar a Deus, fazer como Jesus Cristo fazia, falar como Jesus Cristo falava, viver como Jesus Cristo vivia. É fácil? Não. É possível? É. Sabe, Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, para redimir, para nos justificar, para nos adotar. Mas uma das coisas mais importantes que Jesus Cristo veio ao mundo como homem foi mostrar que é possível, sendo homem, viver em santidade, viver sem pecado. Tanto é que Jesus Cristo diz que faríamos coisas maiores que Ele fez. O próprio Paulo, apóstolo Paulo, disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele dizia isso para as igrejas que ele visitava: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É possível, é possível. Mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas questões e demandas, nossas dúvidas, nossos questionamentos, é possível imitar a Cristo. Segunda coisa, segunda responsabilidade que temos como filhos de Deus: viver em pureza. Viver em pureza de espírito, pureza de corpo, pureza de alma. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Ninguém viu Deus ainda. Na nossa vida, você não viu Deus. Você o conhece pela fé, você já viveu experiências com Ele, mas ver, você nunca viu. Mas vai chegar um dia que Ele vai se manifestar para todos. E estaremos com Ele eternamente. E seremos semelhantes a eles no corpo glorificado. Mas precisamos estar no estado de pureza, limpos do pecado. Então a nossa responsabilidade é nos santificar todos os dias. Isso só é possível através de Jesus Cristo, através da consciência de filho que temos, através da obediência
aos seus princípios e valores. Por isso que meditar na palavra de Deus é fundamental, porque é ela que nos direciona, é ela que nos ensina, é ela que nos mostra o caminho que devemos seguir em relação à nossa santificação diária. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16, diz assim: como filhos obedientes, olha como Pedro começa escrevendo, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Quando não conhecíamos Jesus, nós tínhamos os nossos desejos, nós tínhamos as nossas vontades, agíamos por vontade própria, por desejo próprio. Mas Pedro está dizendo bem claro agora, como filhos obedientes, agora que você tem consciência de filho, e agora que você se tornou uma pessoa obediente à palavra de Deus, não se deixe mais agora moldar pelos maus desejos que vocês viviam lá atrás, na ignorância, quando vocês não sabiam quem era Deus, quem era Jesus Cristo. Mas assim como é santo aqueles que o chamou, sejam também santos. Sejam também santos. Sejam santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Sejamos obedientes. Sejamos obedientes. Tendo em vista a certeza de que iremos morar no céu, devemos manter a nossa santificação, fazer coisas que agradam a Deus, viver de forma pura. É possível, é possível. Deus nunca iria pedir algo para mim e para você que ele já não tenha sido feito por ele e que ele não teria experimentado como homem e que ele não soubesse que fosse possível para mim e para você realizar. Deus só pede aquilo que ele sabe que podemos realizar, porque ele já realizou. Como eu falei, um dos motivos de Jesus Cristo se tornar homem e viver no meio de nós como viveu, é mostrar que existe possibilidade de viver como homem, pertencendo ao céu. Existe possibilidade de viver como mulher, pertencendo ao céu. Então podemos viver. Bom dia, Maurício, seja bem-vindo. É possível, é possível. Agora, para finalizar esse devocional, terceira coisa, como responsabilidade nossa, é resplandecer neste mundo como astros, como luminosos, como luz para esse mundo. Olha o que está escrito em Filipenses: para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha que versículo muito atual. Esse versículo foi escrito há muitos e muitos anos atrás, mas a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal que saiu hoje. Isso é uma frase do Billy Graham. A palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal, as notícias que saíram do jornal de hoje. Esse versículo é muito atual. Para que venhamos a nos tornar puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, sem culpa, no meio de uma geração corrompida e depravada. Olha o mundo que vivemos. Uma geração corrompida e depravada. Nessa geração, devemos brilhar como estrelas do universo. Devemos ser luz. Ao olharem para a gente, devem enxergar que somos filhos e filhas de Deus. Através da luz resplandecente de Cristo em nós. Bom dia, Carilão. Seja bem-vindo, meu amigo. Nós somos a luz no meio dessa geração corrupta, depravada, corrompida. Devemos sim fazer a diferença. Na escura noite que está mergulhado o mundo, é um privilégio resplandecer como um astro. Na noite escura que está mergulhado esse mundo, é um privilégio sermos um astro, uma luz que brilha. Quando somos filhos de Deus, devemos ser esse luzeiro
esse farol permanente para projetar e refletir a eterna glória de Deus, que é o Pai das luzes, como diz a palavra, a quem pertence toda a glória. É um privilégio resplandecer. Então, queridos, que possamos saber a importância de sermos filhos de Deus e valorizarmos cada vez mais o fato de termos esses privilégios, esses direitos e essas responsabilidades de filhos de Deus através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Esse é o devocional que eu quis compartilhar hoje. Foi um devocional mais de ensino do que simplesmente um devocional, mas foi o que Deus colocou no meu coração ontem e eu preparei essa mensagem para vocês. A importância de sermos filhos de Deus. Creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Receba Ele, creia no seu nome através da sua vida. Você se tornará filho, filha de Deus. Tenha esse privilégio de ser filho e filha de Deus. Ser filho de Deus é um privilégio. É um privilégio Deus olhar para cada um de nós e vermos como filho e não mais como criatura. Não somos mais criaturas. Somos filhos e filhas de Deus. E através dessa filiação, dessa adoção, nós temos direitos e privilégios de filhos, como também temos responsabilidades. Como privilégio somos herdeiros, como privilégio herdamos a soberania, a graça dele, o favor dele sobre nós. E como responsabilidade devemos imitar a Cristo, devemos ser como Cristo, devemos ser luz nesse mundo, devemos ser um farol no meio dessa noite escura que o mundo vive. Vivemos num mundo depravado, corrupto, e nele somos luz de Cristo. Nele somos a luz de Cristo. Estamos nesse mundo como filhos, mas não pertencemos a esse mundo. Pertencemos a um mundo que não terá fim, a um governo que não terá fim, a um reino que não terá fim. Nós somos embaixadores de Cristo e devemos viver como tal. Essa é a importância de sermos filhos e filhas de Deus. Viva como filho e filha. Você não é mais uma criatura. Você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador. Então você se tornou filho e filha de Deus através da adoção, da filiação que há em Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês. Espero que tenha sido vida no coração de vocês. Quando eu estava preparando, me abençoou muito. Eu tenho certeza também que te abençoou. E vamos orar. Orar para que a gente possa ser abençoado nesta manhã, neste novo dia, um sábado que está começando, para que a gente possa viver de acordo com aquilo que Jesus, que Deus quer para cada um de nós. Que possamos ter a coragem, a ousadia de sermos imitadores de Cristo, vivendo como Cristo viveu. Como eu sempre falei aqui no devocional, tudo que fizer, tudo que pensar, tudo que agir, faça a seguinte pergunta para você mesmo: como Jesus Cristo agiria no meu lugar? Como Jesus Cristo faria nessa situação? Como Jesus Cristo pensaria sobre isso? Como Jesus Cristo falaria sobre isso? É assim que devemos viver. Amém? Vamos orar? Faça aí do seu lugar um altar. Somos templo do Espírito Santo. Nesse devocional de hoje, você viu que o Espírito que está em nós testifica com o Espírito de que somos filhos de Deus. Então, nós somos templo do Espírito Santo. Dentro de nós habita o Espírito. Aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Ele habita em nós, esse mesmo poder. Então nós somos filhos e filhas amados de Deus, cheios de poder, de graça. E é assim que devemos viver. Cabeça erguida,
olhando para frente, na fé inabalável e na certeza de quem somos em Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Somos filhos de Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Obrigado. Obrigado por continuar na nossa vida. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por nos fazer cada vez mais filhos e filhas do Senhor. Obrigado por nos acordar nesta manhã e nos trazer diante da Tua presença. Estamos aqui não por vontade própria, mas estamos aqui porque o Teu Espírito nos guiou, nos trouxe. E aqui estamos. Acabamos de ouvir a Tua palavra, de ser ministrado por ela. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo que esta palavra penetre o nosso coração e produza frutos do entendimento. Que esta palavra possa ser vida em nós. Obrigado por nos ensinar de uma forma tão clara e objetiva aquilo que o Senhor quis nos ensinar hoje sobre a importância de sermos filhos e filhas de Deus. Que para ser filho e filha devemos aceitar e reconhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Todos quanto receberam e crer no nome dele se torna filho. Deixa de ser simplesmente uma criatura neste mundo, mas passa a ser um filho, uma filha com todos os direitos, todos os deveres e todas as responsabilidades. Por isso, Pai, obrigado por essa palavra, que nos mostra a nossa verdadeira identidade, que possamos viver como tal, que possamos viver como filhos e filhas, que possamos falar, agir, pensar, sentir como filhos de Deus. Obrigado, Pai, por nos ensinar, através da Tua palavra, de uma forma tão profunda e clara, de quem somos no Senhor. Pai, eu te peço agora por aqueles que estão online conosco. Abençoa, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, os abençoando em tudo. Eu sei que basta um toque Teu, uma palavra Tua, tudo se transforma, tudo se renova. Por isso, Pai, visita agora cada casa, cada um que está online comigo, visita a sua família, a sua casa, seus filhos, seus negócios e derrama a Tua graça mais e mais. Derrama o Teu favor, a Tua unção sobre a vida deles. Tira tudo aquilo que impede, Senhor, de um relacionamento mais profundo contigo. Tira todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, todo conflito, tudo aquilo, Senhor, que não pertence à Tua vontade, seja agora queimado pelo fogo da Tua glória e que eles possam estar completamente limpos, purificados, transformados para viver uma vida mais intensa, mais plena com o Senhor. Que esta palavra que foi dita hoje invada o coração deles e produza frutos para a honra e glória do Teu nome. Que essa palavra possa ser vida no coração deles. Pai, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Abençoa, Pai. Derrama a Tua graça, o Teu favor. Alcança cada vida. Que essa palavra chegue nos 4 cantos deste mundo, através das redes sociais, através das mídias. Que esta palavra alcance corações aflitos, que essa palavra alcance corações que estão querendo desistir da caminhada e que eles possam ser fortalecidos pelo Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por este dia, por esta manhã. Nos fortaleça nesse dia, renove a Sua presença e que possamos caminhar juntos no dia de hoje. Nos ajuda a vencer mais esse dia, nos orientando, nos capacitando, nos dando sabedoria. E que possamos, no final do dia, agradecer ao Senhor e dizer obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor me ajudou e me sustentou. Obrigado, Pai, obrigado por este dia. Que a Tua graça, o Teu favor, a Tua unção esteja sobre nós, nesta manhã e neste dia, para que possamos Te honrar e Te glorificar, aonde formos e aonde estivermos. Amém, Pai. É no Teu nome que eu oro, é no Teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que essa palavra possa ser vida para vocês e que vocês tenham sido abençoados com esse devocional que foi um pouquinho diferente hoje, foi mais de ensino, né? Mas que essa palavra possa ser uma verdade na vida de vocês. E vivam como filhos, vivam como filhas amadas do Senhor, na certeza de que vocês não são uma pessoa qualquer.
Vocês são de extrema importância para o Pai, que nos ama profundamente, nos ama completamente. Amém? Que vocês tenham aí um sábado maravilhoso na presença de Deus, que vamos continuar aí seguindo os nossos desafios, né? Hoje vamos ler o Salmo 106 e vamos continuar caminhando. Agradeço o carinho de vocês, agradeço o fato de vocês estarem aí sempre, né? Em pleno sábado vocês estão aí firme. Quero ver amanhã, domingo, né? Mas se Deus permitir, estaremos todos aqui amanhã, glorificando a Deus na manhã e começando o dia na presença de Deus. Tá bom? Continuamos lá com a nossa leitura bíblica, o nosso grupo de leitura bíblica anual, tá? E vamos caminhando junto, nos fortalecendo na palavra e vivendo um dia de cada vez como filhos de Deus, filhos amados de Deus. Que Deus os abençoe, queridos. Que seja um final de semana maravilhoso para vocês. E até amanhã, se Deus permitir. Fiquem com Deus.